Imagine que você esteja fazendo isso aqui todos os dias. Todos os dias você acorda com uma dor, com uma angústia, você acorda com bloqueios na sua mente, mas todos os dias você pega essa dor e você segura ela para você. Tem muita gente fazendo isso diariamente e sem perceber. Todas as vezes que a gente alimenta uma dor, ela fica com a gente mais tempo. Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer nesse vídeo. Esse vídeo é terapêutico e ele vai te ajudar se você ficar comigo até o final. Todas as vezes a gente alimenta a nossa mente. Nossa mente, ela é um jardim. Como eu sempre digo, o jardim você tem que preparar o solo, você tem que arar a terra, você tem que adubar, você tem que preparar muito antes de chegar às sementes. Só que quando a gente chega nesse mundo aqui, nós ainda somos crianças, a gente fica observando todo mundo, observando nossos pais, nossos avós, nossos professores, e eles vão colocando sementes, eles vão lançando as sementes deles no nosso solo, que é um solo extremamente fértil. Você já viu a cabeça de criança como aprende rápido? Você mesmo muitas vezes disse assim: nossa, quando eu era mais nova eu aprendia tanta coisa, quando eu era mais novo eu pegava uma coisa para fazer, eu já fazia rapidinho. E agora eu tenho mais dificuldade para aprender. Muitas vezes, sementes lançadas ao longo da nossa vida germinaram dentro da nossa mente. Então, dentro da nossa capacidade cerebral, o nosso cérebro produz a nossa mente e a partir de então, a gente começa a armazenar isso aqui como se fosse um grande arquivo, um arquivo secreto. Um arquivo cheio de gavetas, cheio de pastas, cheio de informações, e a gente vai colocando, e chega um momento que a gente simplesmente não sabe mais o que a gente tem colocado tanto ali. Só que aí, a vida começa a trazer os desafios, os problemas, as repetições de padrões, e a gente vai se agarrando a elas. Esses dias eu recebi uma mensagem aqui na rede social, e a pessoa me dizia exatamente assim. Era em um dos vídeos onde eu perguntava qual era o maior medo. E a pessoa dizia assim: William, o meu maior medo é prosperar, evoluir e ter que levar comigo as pessoas que eu não quero mais na minha vida. Essa pergunta me fez pensar muito sobre isso aqui. Sobre o que a gente está carregando, sobre o que a gente está segurando e a gente não solta. Todas as vezes que você se repete nos seus padrões com medos invisíveis, traumas, com ideias, são sementes que foram lançadas no seu cérebro, na sua mente, e que germinaram e que estão aí. A gente ouve muito, isso é até bíblico, né? Falar que a gente precisa separar o joio do trigo. Trigo é algo bom. E o joio, ele é uma erva daninha. Então imagina que a gente tem que separar o joio do trigo, de tudo aquilo que a gente escutou ao longo da nossa vida. De tudo aquilo que a gente escutou ao longo da nossa infância, da nossa adolescência. E aí chega um momento que a nossa vida não está indo para frente. Seja relacionamento tóxico, segura. Seja falta de dinheiro, segura. Seja saúde física, mental, segura. Você vai segurando muito problema. E você vai ficando com muito peso nas costas, sem se dar conta que isso tudo de problema que você está carregando, a única responsabilidade é exatamente sua. Porque você que está vivendo tudo isso. E eu, quando recebi essa mensagem dessa pessoa dizendo: eu tenho muito medo de prosperar, então olha, tem um medo escondido, e o meu maior medo é prosperar, subir de nível e ter que levar comigo as pessoas que eu não quero mais na minha vida. E quantas vezes você já fez isso? Conta aqui pra mim, quantas vezes você já deixou de fazer uma coisa pra você porque você não queria mais uma determinada pessoa na tua vida, na sua história? Conta pra mim aqui nos comentários, porque eu gosto de ler, e de repente o meu próximo vídeo é um vídeo falando sobre o seu comentário, sobre a sua dúvida, sobre a sua pergunta. Então esse canal aqui é um canal vivo, por isso que eu sempre peço para vocês se inscreverem, para vocês darem um like, para vocês participarem. E quando a pessoa pensa sobre isso, eu tenho que devolver uma pergunta como terapeuta. E aí eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui, que ela diz assim: o que você tem alimentado diariamente que mantém a sua vida exatamente no mesmo lugar? O que você tem alimentado na sua vida que você faz com que a sua vida esteja exatamente no mesmo lugar? Você tem muita força, muita luz.
Então, muitas vezes você dá um passo para frente, você constrói uma coisa, mas daqui a pouco vem, você perde tudo. Daqui a pouco vem um tsunami e leva tudo aquilo que você construiu. E aí você não percebe que aquele seu pensamento recorrente e as dores que você está segurando faz com que você fique exatamente no mesmo lugar, sem se permitir, sem se dar a permissão de que você pode melhorar, de que você pode evoluir, de que você pode aprender coisas novas. Se você está com um canal como o meu, que é um canal que traz sempre um conhecimento, uma técnica, uma pergunta para te ajudar a pensar diferente, você já começou a expandir a tua consciência, expandir o nível da sua consciência. Então a pergunta, ela é muito forte para você que chegou até aqui. O que você tem alimentado diariamente que mantém a sua vida exatamente no mesmo lugar? Um medo como esse de prosperar e ter que levar as pessoas que eu não quero mais é a maior prova de que você não tem condições nenhuma de falar não para as pessoas. O teu medo de cortar as raízes, de cortar as pessoas, de cortar aquela coisa pelo mal, é mais forte do que a tua condição de prosperar, então por isso que você fica com a vida amarrada. Existem muitos medos invisíveis que a gente nem presta atenção, mas eles estão aí atrapalhando a nossa vida, fazendo com que a nossa vida só faça sentido se a gente limpar. E aí tem uma frase que diz exatamente assim, do Oscar Wilde, que ele diz: a maioria das pessoas apenas existe. Então, a grande lição da vida é conseguir viver. E viver é você ser feliz, é você conseguir fazer as coisas sem carregar essas dores, essas chagas, essas feridas que você insiste em segurar com medo de falar não para as outras pessoas. Quantas vezes você já deixou de fazer uma coisa pelo medo do que alguém ia falar? Ou pelo medo de ter que carregar uma pessoa que você não quer mais na sua vida? Ou pelo medo de decepcionar uma pessoa que disse um dia que você jamais iria decepcionar essa pessoa? Todas as vezes que a gente deixa de fazer alguma coisa que o nosso coração pediu, que o nosso coração mandou, que o nosso coração exigiu que a gente fizesse e a gente não faz, a gente vai lá naquele arquivão, naquelas gavetas todas que a gente pega, nas pastinhas, abre uma pasta da dor, abre uma pasta da decepção, abre uma pasta da angústia, abre uma pasta qualquer e segura. E continua. Com malas pesadas, carregando coisas que não fazem mais nem sentido para você. Mas ainda assim, você insiste em permanecer, marcando cada vez mais dores na sua alma, dores na sua vida, dores na sua cabeça. E você agarra. Porque imagina, eu sou um super-herói, eu sou uma heroína, eu que tenho que segurar minha família toda, eu que tenho que carregar as pessoas nas costas, eu que tenho que segurar todo mundo. As pessoas não são capazes de continuar vivendo sem mim. Para de carregar essas dificuldades, essas dores que não são suas, não são de suas responsabilidades. Eu coloquei ainda no plural. Não é de sua responsabilidade segurar isso aqui. Porque eu quero que você limpe isso aqui e viva uma vida mais leve, mais tranquila, com a sua responsabilidade da tua felicidade. A sua felicidade, sua capacidade de ser feliz, ela é só sua. Ela não é de outra pessoa. Ela é sua. E quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem a nossa prosperidade, quando a gente tem a nossa vida para cuidar, o nosso emocional para cuidar, é a nossa responsabilidade, não é do outro. Filho não tem responsabilidade por pai, pai não tem responsabilidade pelo filho, até uma certa idade tem, mas depois, voou, meu filho tá aqui, deixa ir. Ah, mas ele vai bater a cabeça, ele vai sofrer. Eu não consigo ver meu filho sofrer, eu vou ter que pegar a dor para mim. E aí você vai lá de novo. E a pergunta é, o que você tem alimentado diariamente que mantém a sua vida exatamente no seu lugar? Se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas novas. Aqui embaixo na descrição eu deixei um link para você do Terapia Play. O Terapia Play é um programa terapêutico com William Sanches. Lá, quando você entra, você já tem uma série de sessões gravadas para assistir, para você trabalhar o teu mental, trabalhar o seu emocional e se cuidar. E o Terapia Play é um valor super acessível, é uma assinatura que você faz, assim como Netflix. E ali você tem acesso a todo o conhecimento do William Sanches voltado para as terapias. Ali tem sessões de ansiedade, depressão, angústia, tem uma sessão linda de arrependimento, de ressignificar. Eu falo sobre relacionamento tóxico, a cura da criança interior. Então é a plataforma terapêutica que você faz a sua terapia do seu jeito,
no seu momento e na palma da tua mão no seu celular, para que você limpe essas feridas aqui que estão atrapalhando tanto a tua vida. E aí a tua vida vai ficar mais leve, porque você diz: a minha responsabilidade sobre a minha felicidade é minha. A responsabilidade da felicidade do outro é do outro. Eu não quero ninguém no meu colo me colocando um peso e me fazendo carregar uma coisa que não é de minha responsabilidade. Então, a partir de agora, você começa a se limpar. E se limpar dessas marcas é treino. Se limpar dessas marcas é treinável. E a nossa mente é plástica. A gente tem uma neuroplasticidade. Não é que ela é de plástico, a gente tem uma neuroplasticidade que a gente chama na neuropsicologia, na neurociência, que a gente consegue abrir um novo caminho na nossa mente, desde que a gente comece a construir novos hábitos. Mas isso só depende de você. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, que esteja segurando assim, ó, tantas feridas há tantos anos e não solta de jeito nenhum.